Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, seja na santa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre gratidão. Gente, dia 14 de março agora foi o meu aniversário e eu me propus a pegar aquele dia do meu aniversário e começar um dia agradecendo a Deus. E durante o dia todo, estive na presença do Senhor, na minha casa mesmo. Vou lá no meu quarto, oro, venho aqui nesse lugar onde eu deixei para gravar meus vídeos, eu venho meditar aqui na palavra do Senhor, venho orar também e quis agradecer a Deus durante aquele dia todo, sem pedir, porque sempre estou nas minhas orações pedindo ao Senhor, pedindo por algo, cobrando ao Senhor de alguma promessa que ainda não aconteceu, se lamentando, Então é isso que nós muitas vezes fazemos. E naquele dia eu disse, eu quero simplesmente te adorar, te agradecer pelo dia, no dia do meu aniversário. Tenho enfrentado várias lutas e quantas vitórias, tenho recebido. E aquele dia eu me propus a isso, mas eu comecei a perceber como é difícil, Vira e mexe, daqui a pouco estava Senhor, hoje, hoje eu vou agradecer. Eu estava ali querendo pedir alguma coisa, hoje eu vou agradecer. Aí daqui a pouco, sabe Deus, hoje eu vou agradecer. E assim eu fui até o final da noite, E no final da noite ali, na verdade, lá por umas 8 e pouco, fui comemorar com os meus filhos. Aí cada um deles, me abraçando, me dando parabéns antes de sair do trabalho, meu esposo também. E colocaram ali palavras, nas minhas redes sociais. E eu pude pensar como eu sou feliz, Muitas vezes nós deixamos de agradecer a Deus porque começamos a comparar nossa vida com a vida do outro. Principalmente nesses tempos aí de redes sociais, onde nós entramos, muitas vezes seguimos alguma pessoa e vemos a vida dele ou dela, Sempre indo para frente, parece que só coisas boas lhe acontecem, não é verdade? E quando comparamos com a nossa vida, que a nossa realidade é outra, muitas vezes ficamos tristes e muitas vezes começamos a ser ingrato a Deus. Por quê? Porque eu comparo a minha vida com a vida do outro. O outro está mostrando suas viagens para fora do país, mostrando que comprou mais uma casa, que conquistou mais um carro, que agora, separou e já casou novamente e está vivendo vida assim maravilhosa, parece que tudo dá certo. E para nós não, tanta dificuldade, tantas barreiras, e aí começamos a comparar nossa vida com o do outro e nós começamos a ser ingrato a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Então veio no meu coração, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou comparar minha vida com a minha vida. E desde quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver como Deus é bom, como Deus cuida de nós. Cada um tem sua vida, Deus trabalha na vida de cada um de uma forma. Tem pessoas que têm um encontro com Deus e a vida é mudada assim de um dia para o outro. Tem outras pessoas que há um processo. Há um processo de uma preparação onde Deus está ali te moldando, onde Deus está trabalhando na sua história para trazer a vitória que você tanto deseja. Mas para cada um há um tempo. Então por isso que é importante não comparar nossa vida com o do outro. O que nós podemos fazer? Se inspirar na vida do outro, isso sim. Às vezes tem alguém contando um testemunho, falando algo, uma bênção que ele está contando ali, que ela está mostrando, e isso vai servir para aumentar a nossa fé. Então nós vamos olhar aquilo e dizer o quê? Se Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na minha vida. Se Deus fez na vida dele, Deus vai fazer na minha vida, porque é o mesmo Deus. Então nós precisamos aprender, não se comparar com o outro, mas a se inspirar na vida do outro, porque o testemunho serve para isso. E muitas vezes o inimigo começa a usar, entrar numa brecha, por um lado, trazer até uma inveja no nosso coração, trazer aí uma ingratidão na nossa vida para com o nosso Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque há uma linha assim muito tênue, sabe? De você se inspirar em algo que você está vendo na vida do outro, ou de você ter até mesmo uma inveja, sentir até ingratidão por Deus, dizendo, poxa Deus, só faz na vida de todo mundo, mas na minha vida não. Olha a vida de fulano, a vida de ciclano como que tá, e olha a minha vida, parece que eu não saio desse ponto, parece que eu não consigo conquistar nada. E ali entra o quê? Uma inveja, entra o quê? A ingratidão contra Deus, e ao invés de agradecê-lo por tudo que ele tem feito, nós começamos a ser ingrato com Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. A ingratidão traz coisas ruins para a tua vida. Você se afasta de Deus. Você vai para um ponto de tristeza, às vezes até para uma depressão. Então temos que tomar muito cuidado. Quando nós estamos aí, às vezes você está passando por um processo difícil, sai dessas redes sociais por um tempo, sabe? Procura apenas ouvir uma palavra, um testemunho e se reservar.
para que você possa entender qual que é a vontade de Deus. Porque eu estou passando por esse processo? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Eu estava meditando nesse dia, inclusive eu até falei com meu filho pela manhã, me lembrei que o meu filho teve um ano, eu acho que eu estava fazendo 49 anos nesse período, e eu me levantei pela manhã, mas tão triste naquele dia, era meu aniversário, eu estava triste, porque eu estava endividado, né, aluguel atrasado, conta de água e luz atrasada, desesperada, com as portas fechadas, e eu estava ali naquele processo pedindo ao Senhor que abrisse uma porta para mim, e orando, triste. Eu acordei pela manhã, comecei a meditar na minha vida e comecei a pensar, meu Deus, né? Tô fazendo aniversário hoje. Não tinha condições para nada naquele dia, sabe? Estava muito triste. E aí meu filho veio para me dar um abraço, me dar um parabéns, e eu tentei disfarçar, limpar meus olhos que estavam com lágrimas. Aí ele olhou para mim, me abraçou e falou, mãe, feliz aniversário. Aí ele falou assim, mãe, fica em paz, Deus vai mudar a nossa história. Eu falei, eu sei, filho, Deus vai sim. Aí eu abracei ele foi trabalhar, e ali, minhas duas filhas já tinham ido trabalhar, e ali eu comecei a chorar, sabe, na presença do Pai. E eu lembro também, alguns anos atrás aí, quantas vezes eu ficava meditando, meus filhos ainda pequenos, né, e eu ficava pensando, eu queria tanto ter condições, sabe, de passear com os meus filhos, de ter uma vida mais tranquila. Era muita dificuldade, muitas situações ali que eu enfrentava. E em todas elas o Senhor sempre esteve presente, sempre me abençoou. Mas passamos por processos difíceis, né? E passou os anos, meus filhos cresceram e hoje eu vejo assim como que Deus tem mudado a nossa história. Por isso que eu falo, precisa comparar a sua vida com a sua vida. Quando eu olho para trás, da onde Deus me tirou, né? Do lugar onde nós morávamos, enfrentamos muita dificuldade ali, uma casinha muito pequenininha, num tempo de chuva, tempo de frio, era muito difícil, a casa era muito fria, muito úmida, chovia dentro de casa, passamos por várias situações, sabe? E o Senhor foi trabalhando, foi cuidando de nós, nos deu condições, né? Me deu condições de sair daquele lugar para um lugar melhor, ter um quartinho para os meus filhos, uma vida um pouquinho melhor que aquela. E ali o Senhor foi trabalhando, eles cresceram, né? Minha filha já se formou, mais velha, a outra também já está fazendo sua faculdade, o Guilherme também está trabalhando, está também correndo atrás dos seus sonhos. E aí hoje eu olho meus 3 filhos, que se tornaram pessoas de bem, graças a Deus, só me dão alegria, só me dão orgulho, né? São adultos hoje e passou aquele período. E nesse dia desse 14 de março, né, de 2026, eu estava muito feliz, acordei pela manhã, passamos uma semana aí de chuva, de céu cinza, para quem não sabe eu amo céu azul, sol, pássaros cantando, e nesse dia eu falei, Senhor, o Senhor está me dando um presente, que eu acordei pela manhã, aquele céu azul, aquele sol maravilhoso, até brinquei com meus filhos, falei, olha, Deus já me deu um presente, um dia maravilhoso hoje no dia do meu aniversário. E aí eles falaram, é mesmo, a senhora gosta assim, né, de sol, de céu azul? Eu falei, é. Aí nós já tínhamos se programado para mais tarde, olha só que chique, gente, estarmos numa churrascaria, eu, meus filhos, minha norinha e meu genro, né, e meu esposo. Ali estaríamos comemorando mais um ano de vida, né? Então eu fiquei muito feliz. E olha só, por isso que eu digo para vocês, compara a sua vida com a sua vida, tá? Porque se eu for olhar para outra pessoa, eu falar, não, se você for olhar para a sua vida, que talvez seja bem melhor que a minha, não é verdade? Talvez você comemore seu aniversário, vai comemorar viajando, sei lá, indo para outro país, ter uma vida tão abençoada que, comparando com a minha, você vai falar, não acredito, você está feliz porque eu fui numa churrascaria. Por isso que eu falo, compare a sua vida com a sua vida. Por quê? Porque alguns anos atrás eu não tinha condição de fazer nada. Alguns anos atrás eu não sabia o que seria da minha vida. Qual seria o futuro que Deus tinha reservado para mim. E Deus falava, fique em paz, que eu estou contigo, eu estou cuidando de você e dos seus. Fiquei sozinha com 3 crianças, com pessoas falando tantas coisas a nosso respeito, falando dos meus filhos, falando de mim, inventando tantas calúnias com o meu nome. E muitas vezes eu chegava aos pés do Senhor e falava, Senhor, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo, o que está acontecendo? E Deus falava, estou contigo, apenas continue a caminhada. E o Senhor mudou a nossa história, né? Hoje a nossa vida é outra. Então, quando eu comparo a minha vida com o meu passado, eu glorifico o nome do Senhor e vejo quantas coisas Deus fez, quantos livramentos, quantas portas abertas, quanta proteção de Deus sobre a minha vida e dos meus filhos. Então é motivo de agradecer a Deus.
Então, nesse dia 14 de março de 2026, estava eu e meus filhos, o meu esposo, né? Casamento meu passado, destruído, Deus restaurou meu casamento. Eu com os meus filhos ali passando tanta dificuldade, Deus mudou a nossa história, né? Hoje cada um tem a sua vida, Deus abriu as portas, Deus tem cuidado de nós. Então naquele dia, eu que era só eu e meus 3 filhos, mais 2 agregados à nossa família, que é minha norinha e meu genro, né? Então ali estávamos naquela mesa, comemorando meu aniversário, graças a Deus. Só faltou a manhinha, né? Minha mãezinha que partiu agora em dezembro, 15 de dezembro. E ali também nós comentamos sobre isso durante o dia, né? Porque ela sempre ainda está presente na nossa vida, nas memórias que ficaram. E aí, só faltou minha mãe aqui, que ela gostava muito disso, sabe? Sair para comer fora. Nossa, como ela gostava. E ali eu pude me alegrar na presença do Senhor. Vou deixar um pouquinho aqui para você ver como que foi. Vocês viram? Então, qual é a mensagem que eu quero trazer para você? Que você aprenda que mesmo que você estiver passando uma dificuldade hoje, Deus está presente e Ele vai mudar a sua história. Logo mais você estará cantando o hino da vitória sobre essa questão. Confie em Deus. E também deixar essa mensagem, compare a sua vida com a sua vida. Você vai ver quantos livramentos, quantas portas abertas que Deus já fez na sua vida. Quantas vezes você viu as mãos do Senhor sobre ti. E Ele não mudou, Ele continua fazendo isso. Então, seja qual for a situação que você está vivendo hoje, saiba que Deus é presente, Ele quer mudar a sua história, tá bom? Então, eu deixei um pouquinho aí para vocês verem. Eu vou começar a falar mais um pouquinho sobre a minha vida. Às vezes eu fico pensando, tem uma barreira, sabe? Porque quando eu começo a ver aí nas redes sociais pessoas contando tantos milagres, tantas coisas grandiosas, a nossa vida parece que fica pequena, né? Diante deles. Nós começamos a achar que Deus não é conosco. Porque fulano viaja para fora, porque fulano trocou de carro já desse ano 3 vezes, porque fulano estava numa casa, agora já foi para uma mansão, e você continua com a sua vidinha. Gente, cada um tem a sua vida. Com cada um Deus trabalha de uma forma. Há momentos que Deus permite nós passar por uma situação de um deserto, porque está nos moldando, está nos preparando, para que a bênção do Senhor, quando chegar nas nossas mãos, nós não venhamos jogar fora. Então, por isso que não devemos comparar nossa vida com o do outro. Tem pessoas que conhecem Jesus e a vida dele é transformada de um dia para o outro. Outras pessoas, há aí uma caminhada na presença do Pai. Demora um pouquinho mais, mas o nosso Deus sabe o que está fazendo, porque Ele conhece cada filho seu. Então, apenas viva a sua vida. Confie em Deus. Seja grato pelo aquilo que Ele já fez e pelo que há de fazer na sua vida. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar essa mensagem que está aqui, ó. Salmo 100, um salmo de gratidão, Senhor. Aprenda a ser grata a Deus, mesmo no momento da dificuldade. Porque eu sei que não é fácil. Agradecer a Deus quando tudo vai bem é uma coisa, né? Mas quando estamos enfrentando a dificuldade, nós esquecemos de engrandecer o nome do Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, tá bom? Então tá aqui, Salmo 100 que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Glória a Deus, ou seja, Ele não mudou. De geração em geração, a sua fidelidade. Deus é maravilhoso, Ele contempla o seu coração, Ele sabe da sua necessidade, Ele conhece a tua dor. Confia, o melhor está por vir. Apenas creia, glorifique e seja grato. Amém? Vou deixar essa mensagem para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.